Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom podermos mais uma noite estar junto com os irmãos. O tempo passa muito rápido, né, pastor? O tempo passa muito rápido. Estávamos aqui sentados e a minha esposa falou: amor, eu vou interceder por você, porque tua responsabilidade hoje é maior. Porque tudo que tem sido falado, você tem que complementar o que você pregou ontem. Mas aí o pastor Edivan veio pela parte da manhã e eu acho que ele falou quase tudo que você ia pregar. Mas a palavra de Deus, ela se renova. A questão aqui não é o instrumento que vai ser usado, mas é o Deus que usa o instrumento. Amém, querido? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para viver novos começos, é preciso passar por um processo. E processo nem sempre é gostoso de passar. Na maioria das vezes é difícil, porque processo, ele espreme-nos. Por exemplo, a crucificação e o sofrimento de Cristo é comparado com o extrair do azeite das azeitonas. É um processo. Para se ter o azeite puro, extra virgem, é um processo. E o tema proposto para este dia, o pastor Edivan me mandou, é um tempo de transição e novos começos. Queridos, quero ler só 2 textos com você. Eu vou me ater a Josué capítulo 3. Eu quero ler só o verso 5 e o 6, junto com você. Para vivermos novos começos é preciso passar pelo processo. Aí você já está aí com a sua cabeça fervilhando. Que processo será este? Simples. Processo da santificação. Amém, queridos? Josué 3, verso 5 diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Verso 6: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Amém, queridos? Transição. A transição desse povo, irmãos, para ele chegar aqui nas portas praticamente da terra prometida, começa com o improvável Moisés. Como assim, pastor? O improvável Moisés? É, o improvável Moisés. Moisés, irmãos, ele é concebido na época da matança dos filhos homens dos hebreus. Havia uma ordem de Faraó para que todos que nascessem naquele período em que Moisés nasceu, sendo homem, da parte dos hebreus, deveria ser morto. Houve uma matança enorme de crianças. Mas o Deus que você está aqui cultuando, o Deus a quem você serve, o Deus a quem te chamou, Ele é um Deus de estratégias, é um Deus de direcionamento. Ele dá uma estratégia à mãe de Moisés, ela chama sua filha, a irmã mais velha de Moisés, e diz para ela: olha, eu vou colocar esse menino dentro de um cesto e eu vou colocar ele no rio, e vamos ver o que Deus tem para ele. Meu irmão, eu acho lindo Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele confunde o inimigo. Nós às vezes ficamos tão preocupados com situações que nós vivenciamos e nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de estratégias. Irmãos, olha, por que eu estou te dizendo que Deus começa o processo de transição para um novo começo a Israel? É no final do cativeiro que durou mais de 400 anos, ele começa o processo de transição para fazer com que Israel venha viver um novo começo. Uma nova história, um novo tempo, o novo de Deus. E ele pega Moisés nessa situação, ele escolhe a Moisés e vai começar a preparar Moisés para ser o instrumento de transição dentro da casa do inimigo. Fala-se Deus não é estratégico. Fala-se Deus não é estratégico, irmãos. Ele vai levantar Moisés, vai começar o preparo, vai começar a capacitar Moisés dentro da casa do inimigo. E mais,
É a filha de Faraó que vai cuidar, é a filha de Faraó que vai dar educação, é a filha de Faraó que começa a ser usada para preparar Moisés. Moisés vai ser no futuro o legislador, Moisés vai ser no futuro o grande líder. Mas, irmãos, para ser um grande líder tem que ter preparação. Ah, não, eu tenho o chamado de Deus. Irmão, Deus chama, mas Ele diz, se levanta e se prepara. Deus chama e chama quem está trabalhando, não chama quem está parado. Deus não chama desocupados. Olha para Jesus. Quando Ele escolhe os seus discípulos, nenhum do que eles escolheram estava parado. Todos eram trabalhadores. Pedro, os seus irmãos estavam pescando. Até o próprio Paulo, irmãos, não era um desocupado. Não. Mas Jesus tem um encontro com ele. E aí começa o tempo de transição. Tempo de transição não é fácil, irmãos, porque tempo de transição é tempo de mudanças. E ninguém, ou talvez alguns, não estão desejosos por mudança. Talvez pelo comodismo da posição, ou daquilo que ele tem vivenciado. Mas nós precisamos transicionar, nós precisamos mudar. E aqui quando eu olho para o texto, e eu estou falando que o tempo de transição do povo de Israel começa da escravidão para a liberdade, depois de liderança de Moisés, o grande legislador, para simplesmente um menino, né? Porque se você for olhar o contexto, quem era Josué perto de Moisés, irmão? Quem era Josué perto de Moisés? Então assim, irmão, sempre o povo vai comparar. Sempre o povo vai comparar, pastor Edivan, o pastor que era tal, contigo hoje, comigo amanhã, e assim por diante. Sempre vai haver as comparações, mas nós, irmãos, somos limitados ao tempo, ao contrário de Deus. Nós passamos, Deus vai sempre, como falei ontem, continuar assentado no trono, e Ele vai continuar regendo. E Ele levanta quem Ele quer, como Ele quer, e usa para o louvor da glória dEle. Tempo de transição de Moisés para Josué na liderança. Transição, irmãos, nada mais é do que uma passagem de uma condição para outra. A condição do povo era 400 anos de escravidão. Agora Deus usa Moisés para tirá-los do Egito. Mas veja bem, irmãos, 400 anos de escravidão é igual a mente cauterizada. Tem gente, pastor Edivan, que ainda está com a mente cauterizada e escravo da sua própria religiosidade. Não quer mudar, não entende o processo de Deus, não entende que Deus renova, assim como a palavra dele renova, nós precisamos ser renovados, entender os tempos. O que nós não podemos perder, irmãos, é a essência. A gente não pode perder a essência. A gente ouviu aqui esses dias os irmãos testificando, acabei de ouvir um menino aqui falando de que quando ele chegou, o líder dos jovens, ou o menino que fez a administração das ofertas, dizendo que quando chegou na igreja, no culto de quarto, o pastor Edivan estava orando, agradecendo a Deus porque essa igreja se levantou por uma criança que estava doente e no dia ela estava aqui correndo. Irmãos, é a essência. Nós somos pentecostais, nós ainda acreditamos no dom. Irmãos, talvez o pastor aqui não está de paletó e gravata, mas e daí, irmãos? Os piores bandidos do Brasil usam paletó e gravata. Não é o paletó e a gravata que vai pregar e vai me fazer santo. É meu caráter sendo moldado por Deus. Posso ser um pouco mais moderno do que era antes. Não tem problema, irmãos, porque paletó e gravata é um costume que veio com os americanos, não é nosso. Qual é o problema, irmãos? Entende o que eu estou falando? Tem gente que está aprisionado nessas coisas, na sua religiosidade. Tem gente que ainda acha que usos e costumes é doutrina. Não, irmãos, não é isso. Tenha a tua vida de oração dedicada. Irmãos, é isso que a gente não pode perder. E infelizmente a igreja tem perdido isso muitas vezes. Não tem mais tempo para orar, não tem mais desejo de jejuar. E oração e jejum é o que nos faz estar próximos de Deus. Deixa eu te fazer entender melhor o que eu quero dizer. Quando você é muito íntimo de alguém, é sinal de que você é muito próximo dele. E para você ser íntimo de Deus, só tem um meio, irmãos. É oração, jejum e palavra.
É oração, jejum e palavra, porque oração, jejum e palavra vai te levar à santificação. E santificação é para aqueles que querem estar próximos de Deus, porque Deus continua sendo santo. Mas 400 anos de escravidão é igualmente cauterizada. O povo agora está livre. Mas ontem, ou aliás, hoje de manhã, o pastor Edivan ministrando, ele disse que o povo estava com saudade de pepino e cebola. Mente cauterizada, estavam livres. O Deus que operou tantos sinais e milagres para tirar eles lá da escravidão, o Deus que tirou o seu pai Abraão de uma terra, prometendo a ele, mostrar a ele, ele ainda assim, sem ver nada, saiu. Sabe, irmãos, a gente precisa voltar a ter essa essência. Como assim, pastor? Deus falar com a gente, e ainda que pareça loucura, a gente vai lá e faz. Ah, isso é doideira, mas eu vou lá fazer porque Deus mandou. Mas só tem convicção de quem... só tem convicção que é Deus que está falando, aquele que está em intimidade com Deus. Jesus vai dizer acerca de nós, que nós somos as suas ovelhas. Não é assim? Jesus disse que nós somos as suas ovelhas. Só que a frase dele não parou aí. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, se você conhece a voz de Deus, ainda que aquilo que ele está falando para você fazer é uma loucura, vai lá e faz, irmãos. Porque nem sempre o cristão vai agir com a razão. Não diante de olhos humanos, porque para o ser humano, irmãos, no seu natural, a sabedoria de Deus é loucura. Então o povo está livre, mas com a mente de escravo. E isso me diz o quanto é difícil, pastor Edivan. O quanto é difícil transicionar, o quanto é difícil a transição e também um novo começo. Povo com a mente cauterizada, mas Deus estava falando com Josué: levante-se. Levante-se você e esse povo vão para o outro lado. E Deus está falando nesse texto aqui: levante-se, porque eu vou fazer vocês tomar posse daquilo que eu prometi. Irmãos, você sabe que Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Toda palavra que sai da boca dele nunca vai voltar para ele vazia, vai cumprir aquilo que ela foi enviada. Então você tem promessas, você tem palavra de Deus lançada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e você está parado porque se mova nessa noite em direção à tua promessa. Atravesse o Jordão para viver novos começos, irmãos, ou simplesmente para viver o novo de Deus. E assim como aquele povo, o povo de Israel, alcançar grande conquista, eles alcançaram. Nós precisamos, assim como ele, passar pelo processo da santificação. E aí, irmãos, o que é a santificação? E por que eu preciso passar pelo processo da santificação? Quero falar sobre isso com você nessa noite. A santificação, irmãos, é a separação, resumidamente, mas bem resumida. Santificação é a separação do nosso próprio corpo para Deus. Não é nada além disso. Santificação é a separação do nosso corpo. Porque, irmãos, tem gente que acha que Deus só quer o meu coração. Não é não. Você é templo, você é morada. Você tem que refletir Ele. Então a tua atitude, o teu pensamento, a tua visão, as tuas falas têm que refletir a Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Por que eu tenho que passar pelo processo da santificação? Simples, porque ela nos separa de uma vida de pecado, ou no pecado, e das nossas próprias concupiscências. Porque é isso que nos separa de Deus. Só tem uma coisa que nos separa de Deus, presbítero Júlio, e a Bíblia é muito clara em dizer isso: o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E a santificação é justamente isso. Ela nos separa, ela nos arranca de nós o pecado, as nossas concupiscências. Por que eu devo me santificar? Por que eu devo passar pelo processo da santificação? É porque ele me leva a me purificar do meu pecado, dos meus desejos carnais. Santificação nada mais é do que o nosso culto racional. É aquilo que o cristão deveria se fadigar em fazer. Deveria se fadigar em fazer. Mas infelizmente, irmãos, a santificação é um processo que por muitas vezes nós temos esquecido. É muito triste, irmãos, ver a realidade
tão degradada da igreja no nosso tempo. E aí eu estou falando da igreja, não em denominação, mas eu estou falando da igreja do Senhor. Quantos escândalos, irmãos, no nosso meio nos dias de hoje. Um evangelho que não transforma a vida de ninguém. Pastores agora estão fazendo cursos de coaching. O Espírito Santo não é mais o suficiente. Que evangelho é esse, irmãos? Essa é a realidade nossa. Mas Deus, nesses dias, eu creio que tem falado com você, tem falado com a sua igreja, tem falado com a CPI aqui de Água Fria, que Ele tem um novo tempo, um tempo de glória, um tempo de novidades. Aliás, a palavra do Senhor diz que aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu e que jamais desceu ao coração de homem algum, é o que Deus tem reservado. Mas para quem? Para aqueles que o amam e o buscam. Qual é o teu papel? Buscar. Só isso. Quem vai fazer é Deus. Quem vai abrir o Jordão é Deus. Quem vai derrubar as muralhas de Jericó é Deus. Quem vai fazer os inimigos partirem em retirada e te dar a terra pronta é Deus. Eles tomam posse de uma terra lá na frente, que eles não plantaram as vinhas que lá estavam, mas as vinhas eram boas. Eles não plantaram os pés de azeitonas que lá estavam, mas tinha para fazer o seu azeite. A terra era boa, manava leite e mel. Mas aí que está, irmãos, quem está aprisionado na sua religiosidade é como os 10 espias. A terra é boa. Não, o cacho de uva eu e ele trouxe, não deu para trazer em um só. Mas, como disse o pastor Edivan, lá tem gigantes. Enquanto você ficar olhando o obstáculo, você vai estar diminuindo o teu Deus. Enquanto você olha para o gigante, como o Saul e os irmãos de Davi e os demais soldados, você vai ficar 40 dias se escondendo dentro da tenda, porque todo dia ele vai vir te afrontar dizendo: e aí, você não tem coragem não? Você não pode ser como os valentes de Saul, você tem que ser como o menino Davi. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você não pode ser como Eli, meu irmão. Eu tenho tempo de casa, e daí que você tem tempo de casa? Não seja como Eli. Seja como Samuel, seja como Elias, que até o final da vida continuaram no processo, sendo servos de Deus, usados por Deus. Você não pode ser como Eli começou bem e acabou mal. Muito menos, jovem, você pode ser como Ofni e Finéias. Estavam na casa de Deus, mas eram prostitutos. Eles se prostituíam, eles faziam aquilo que desagradava a Deus e por isso morreram por conta da sua desobediência. Não basta saber fazer, tem que se santificar. Não basta você saber fazer do teu jeito, tem que ser do jeito de Deus. E deixa eu te dizer, do jeito de Deus é contrário ao teu jeito. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa é só egoísta. A gente só pensa primeiro em nós. Só isso. Aleluias. Deixa eu lhe dizer, muitos têm esquecido a santificação. E infelizmente o pecado tem penetrado de uma forma assustadora em muitas denominações. Mas nós, a ICPI aqui de Água Fria, se nós quisermos ver coisas grandiosas com Deus e em Deus, nós devemos abrir mão de tudo aquilo que nos leva a pecar. De tudo aquilo que nos leva à concupiscência, de tudo aquilo que traz como consequência o nosso afastamento de Deus. Nós temos que abrir mão, porque a santificação, ela traz a presença e provoca em nós arrependimento, irmãos. Arrependimento. Não adianta confessar o pecado se não se arrepender. E o sinal de arrependimento é você deixar de praticar o mesmo. Quando há santificação, o Senhor tem liberdade de agir no meio do seu povo. A sua presença vai à nossa frente. Deus chama Josué e diz: Josué, diz ao povo que se santifique. A condição, irmãos, vem sempre antes da promessa. A condição sempre vem antes da promessa. Segundo a Crônicas 14, verso 7, se o meu povo, o se já é a condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí ele vai dizer, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, se converter,
Aí vem a promessa: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema é que hoje, irmãos, o evangelho está sendo pregado, é só que Deus dá, que Deus é amor. Parece hippie, Deus é amor. Não, irmãos, a Bíblia diz, Ele é amor, mas também Ele é justiça, e a proporção é igual. É por isso que Ele deixou a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você plantou milho, é milho que você vai colher. Você plantou feijão, é feijão que você vai colher. Você plantou coisa boa, é coisa boa que vai vir como colheita para a tua vida. Se você semeou em terra boa, você vai ter colheita farta, abundante, porque Deus promete isso na sua palavra. Quando nós nos comprometemos em santificar as nossas vidas, irmãos, tenha certeza de uma coisa: Deus vai levar a presença dEle na nossa frente. Ele vai à frente, Ele vai na frente, e quando Ele vai à frente, Ele vai despedaçando tudo que é impedimento. Quando Deus vai na nossa frente, vai dar certo, irmãos. Ponha Deus na frente do teu negócio, ponha Deus na frente do teu casamento, ou melhor, ponha Deus no meio do teu casamento, ponha Deus no meio da tua casa, da tua família. Consagra a tua vida, consagra a tua família e se disponha para a obra do Senhor. Se dispõe a ajudar, irmãos. Deus começou uma grande obra nesse lugar, e poucos são os trabalhadores para o tamanho da seara chamada cidade de Recife. Ah, mas tem um monte de igreja aqui. Daí, irmão, no céu cabe todo mundo. Aqui talvez não caiba, faz 2 cultos. Quando não couber mais 2 cultos, faz 3. Quando não couber, Deus já vai ter dado a condição de ter comprado um outro espaço, ou talvez o vizinho, eu não sei, mas Deus vai fazer. E Deus só abençoa quem sonha. Mas quem sonha também deve se levantar e ter coragem de atravessar o Jordão. Irmãos, Deus falou isso para o povo: atravessa o Jordão. Não tem inimigo, irmãos. Não tem língua afiada. Porque língua afiada é difícil. Aliás, a Bíblia tem um capítulo só para isso, irmão. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. É justamente a língua afiada. Mas nem língua afiada, irmãos, tem poder contra uma igreja que caminha pela santificação. Todos os projetos que vocês têm colocado e já têm trabalhado, pastor Edivan, rega com a oração. Rega, traz o povo para o jejum, traz o povo para a oração, e nós vamos ver o que Deus vai fazer neste lugar, através da vida de cada um de vocês. Jovens serão levantados, adolescentes já não mais serão influenciados, irmãs já não mais se preocuparão com o cantar simplesmente, mas serão aquilo que a SAF foi criada para fazer. Elas vão visitar, elas vão orar, elas vão cuidar de quem está precisando. Os obreiros da casa do Senhor, os diáconos, não vão precisar que o pastor fique ensinando, não. Eles vão receber bem, mais do que isso, eles vão visitar, eles vão cuidar do social. O pastor vai se dedicar, como diz a palavra, junto com os ministros, à oração, à pregação da palavra, e isso vai causar e vai gerar transformação de vidas, porque não é o pastor, não é os diáconos, não é as irmãs, não sou eu e não é você, mas é o Deus que nos chamou para isso. Mas Ele precisa que a gente faça a nossa parte, porque Deus não habita em altar quebrado. O Espírito não vem, o fogo não cai em altar desconcertado. O altar tem que ser de uso exclusivo para Deus. Se fosse para fazer de qualquer jeito, Elias não parava tudo, não mandava fazer o altar, não mandava colocar a lenha, não mandava colocar lá o animal. Ele só ia chegar e ia clamar por fogo. Entende? Deus quer levantar um altar na tua vida, meu irmão. Um altar de adoração, de santificação. A igreja precisa se comprometer com isso, para que todos os projetos, e eu sei que são muitos, eu sei que vocês estão com o coração incendiado e querem viver o novo de Deus, mas para viver o novo de Deus, para viver no profundo de Deus, é necessário da nossa parte um profundo arrependimento. É um profundo arrependimento em Deus, irmãos. A gente tem que deixar e arrancar de nós aquela capa de religiosidade. Viver o novo de Deus.
Eu disse ao pastor Edivan, quando vinha do aeroporto com ele: pastor, eu estive em um encontro, e quem estava ministrando era um pastor batista. Eu saí de lá envergonhado, porque a gente bate no peito: eu sou pentecostal, eu sei dos mistérios de Deus. Mas o que aquele pastor está vivendo sendo batista, eu falei: Deus, eu sou nada. Eu tenho que criar vergonha na minha cara, eu tenho que voltar a jejuar, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, porque ele está vivendo aquilo que era para mim estar vivendo, já que eu sou o pentecostal. Ei, meu irmão, Jesus veio para pregar, quebrar paradigmas. Ele veio, cumpriu a lei, e a lei não foi abolida não, a lei continua valendo lá para eles lá. A lei só foi resumida em 2. Eu acho até que ela complicou mais um pouquinho. Porque amar o próximo não é só quando você está se olhando no espelho. Amar o próximo diz respeito àquele que de vez em quando fala de você pelas costas. Amar a Deus acima de todas as coisas e só a Ele prestar culto. Até para nós que somos evangélicos tem sido difícil, irmãos. Porque muitos têm trocado o culto a Deus por tantas outras coisas pequenas. É necessário que o povo de Deus se arrependa no pó, na cinza, que nós voltemos às nossas bases. Não é mais, irmãos, métodos que o Senhor vai trazer para a igreja aqui de água fria. Não, irmãos, não é mais método, é começar novamente. E esse começo vai ser pelo jejum, pela oração, vai ser a volta à palavra genuína. Nós precisamos de um novo começo. E esse novo começo começa por aquilo que muitos aqui já sabem e que alguns ainda não conhecem. Quando em agosto do ano passado, eu assumi a região da Grande São Paulo, a nossa igreja é dividida por regiões, e Deus nos levou a assumir a região da Grande São Paulo. Deus falou para mim: filho, eu vou fazer algo novo de novo. Eu disse isso ao pastor Edivan. Eu fiquei um mês em parafuso. Deus, o que isso quer dizer? Fazer algo novo de novo. E um dia, depois de um mês mais ou menos, Deus falou comigo: filho, por que eu te disse isso e eu vou te explicar. O que eu vou fazer de novo é aquilo que a tua geração conhece, mas não busca mais. E novo, porque a geração que vem após ti ainda não conhece, justamente porque a tua geração deixou de buscar. Minha irmã, meu irmão, você que é mais velho, eu sei que tem gente aqui que conheceu os pastores, talvez os fundadores da igreja. Ei, você ainda está nesse lugar, você ainda está para ser exemplo. Mulher, a Bíblia diz que você tem que ser um exemplo de fidelidade, mulher de oração, sábia para as mais novas. E mais do que nunca, você mulher precisa ser mulher de Deus para as mais novas. Sabe por quê? Porque o inimigo está batendo cada vez mais pesado e mais cedo nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Nós começamos a fazer um trabalho na região, começamos no campo, na verdade, depois fomos para a região, com adolescentes, e nós descobrimos, irmãos, muitos adolescentes dentro das nossas igrejas com pensamentos suicidas. Muitos adolescentes, muitos jovens lutando contra convites homossexuais. Nada contra as pessoas. Cada um faz o que quer da vida, nós somos livres. Você é livre para fazer o que você quiser. Para o que você quiser bem entender. Você pode beber, você pode fumar, você pode se prostituir. A única coisa é que no final das contas você não vai poder entrar no céu. Porque lá o negócio é diferente. Lá não vai ter mimimi não, meu irmão. Não tem conversa. Deus ainda está sendo gracioso, Jesus ainda está sendo advogado, o Espírito Santo ainda está avisando, mas vai chegar um tempo que ele vai se assentar na cadeira de juiz, e é juiz justo. O que você plantou, você vai colher, está escrito. Deus não te chamou para ser murmurador, Deus não te chamou para ser um reclamão, Deus te chamou para ser bênção. Meu irmão, você é mais velho, encosta nesses meninos. Conta para eles o que você já viveu em Deus, o que você já viu Deus fazer, porque talvez eles ainda não conheçam isso. Incentiva eles a experimentar isso. Eu estava falando ao pastor, nós começamos o trabalho com os jovens da nossa região, e de fevereiro até o último
trabalho que a gente fez, que foi agora no último sábado de agosto, 35 ou 40 jovens foram batizados no Espírito Santo. Porque, irmãos, a igreja se contextualizou, mas ela não perdeu a base. Essa igreja ainda é bíblica, irmãos. A gente aqui, o pastor Edivan não fez, acredito que não, espero que não, mas eu também não fiz, e eu sei, pelo menos o que eu sei, nenhum dos nossos pastores precisou fazer curso de coach. Nós ainda acreditamos que o Espírito Santo usa. Eu acredito que pela escolha desse texto, para a comemoração dos 77 anos, aqui não fica pregando a teologia da prosperidade. Não que você não possa ser próspero, mas segundo a Bíblia. Não acredito que esse mês vocês ficaram aqui ouvindo uma palavrinha que vai massagear, ou que massageou, ou que vai massagear o seu ego. Não, é palavra de confronto, porque Deus quer gente valente. Quando Deus chamou Gideão, ele tinha 32 mil. Deus falou, não, tem um monte aí que não está preparado. 2 testes, sobrou só 300. Irmão. E aí? Quando eu estou falando de novos começos, irmãos, e que nós precisamos voltar, eu quero rapidamente também usar o exemplo que os próprios discípulos de Jesus passaram por um novo começo. No início do livro de Atos, nós vamos encontrar e vamos ver que Jesus ministrou a vida dos seus discípulos. Ele, nesse período, ele está, pós-ressurreição, ele está ajudando eles a lidar com seus maus entendidos, está ajudando eles a lidar com as suas falhas e até com a deserção. Porque onde é que Jesus vai encontrar Pedro? Pescando de novo. Mas ele não já tinha sido chamado? A partir de hoje você não é mais pescador. Voltou. Ei, uma vez que você saiu do Egito, meu irmão, teu direção é Canaã. Teu destino é Canaã. Você não pode querer voltar para o Egito. Talvez tenha alguém aqui que está pensando em voltar para o Egito. Deixa eu te dizer uma coisa. Egito é lugar de morte, Canaã é lugar de vida. Escolhe aí para que lado você vai. Aleluias. Seu ministério pós-ressurreição, irmãos, foi com um único propósito: dar um novo começo aos seus discípulos. Dar um novo começo aos seus discípulos. Ele está no processo de mover esses fracos discípulos, esses discípulos egocêntricos e desanimados, porque é assim que eles estavam após a morte de Cristo, para se tornarem uma geração de crentes que iria varrer a terra naquela época. Incentivando eles, ensinando eles, comissionando eles. Ele está moldando eles para viver, para virar o mundo de ponta cabeça da sua época. E não foi isso que eles fizeram? O Pedro, que negou Jesus, o Pedro que estava no barco, pelo menos por 2 situações, dizendo que acreditava, teve coragem de pôr o pé na água, afundou e ele ouviu por 2 vezes Jesus falar para ele: ô homem de pouca fé. Ô homem de pouca fé. O Pedro que foi repreendido por Jesus porque parecia que era convertido, mas sacou da espada e agrediu o soldado. É aquele crente que quer resolver do jeito dele. Pavio curto. Irmãos, às vezes a gente peca por ser o pavio curto. Faz o velho homem voltar a dormir, irmãos. Pelo menos. Faz lá. Irmãos, estou falando com propriedade. É difícil, mas faz lá. É esse Pedro, irmãos. É o Pedro que negou Jesus por 3 vezes por medo de morrer, que agora se levanta, no livro de Atos dos Apóstolos está dizendo que ele se levanta e prega a palavra, e 3.000 se convertem. E é interessante esse texto, irmãos, que depois que Jesus incentiva, eles são cheios, e aí a gente vai para Atos 2 e continua lendo. E aí por vezes, irmãos, ao estudar esse livro, eu só consegui enxergar os resultados. É interessante, irmãos, eu perdi muitas vezes de vista o que de fato estava sendo narrado, ou que está sendo narrado em Atos. Eu vi os resultados do Espírito vindo. Como você tem visto? Quando a gente fala de Atos, a gente lembra do batismo no Espírito, lembra das línguas de fogo.
Eu vi os resultados do sermão de Pedro. Eu vi ali as 3.000 almas se rendendo ao Senhor. Eu vi o Senhor acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Porém, eu não consegui perceber o que tornou o poder do Espírito Santo possível incendiar o coração e a vida daqueles homens. Sabe por que ele fez isso? Porque eles obedeceram uma ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém. O novo começo, irmãos, é descoberto à medida que nós confiamos nos planos de Deus. E tem momentos que a gente quer fazer do nosso jeito, e é aí onde a gente desconfia, mesmo sem entender, mesmo às vezes de maneira aleatória ou não percebendo, nós estamos desconfiando do poder e dos planos do nosso Deus. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você ficar, fica. Ah, pastor, mas não tem condição. E você precisa ter condição? Se Ele está te sustentando? Ei, o teu Deus não é o Deus de Elias? Irmão, ele mandou um urubu mandar carne para ele, levar carne para ele, fresca. O homem bebia da água do ribeiro. E quando aquilo acabou, ele vai para a casa de uma viúva. E não era uma viúva com uma herança abastada, não era uma viúva rica, não. Ela só tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou comer, eu e o meu filho, e nós vamos morrer. E aí é que está, irmãos. E aí a gente vê a obediência também na vida da viúva. Acreditou no plano doido de Deus. Porque qual que é a fala dela, irmãos? É um punhado, vai dar para fazer um pão ou um bolo. Eu e o meu filho vamos comer e vamos morrer. E aí vem um doido usado por Deus, chamado Elias. Maravilha, faz lá, mas o primeiro faz para mim. Mas como assim o primeiro faz para mim se só dá um? Humanamente falando, ela ia fazer e ela e o filho dela iam morrer sem comer o último pão. Mas ela acreditou, meu irmão. Sabe qual é a nossa dificuldade nos dias de hoje? Acreditar que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda opera, que Deus ainda abre portas, que Deus ainda faz o sobrenatural. Ele não escolhe capacitado, Ele capacita os escolhidos. Ele ainda levanta menino para usar, Ele ainda levanta jovem para usar, Ele ainda chama o doido lá de fora, traz para dentro, acerta os parafusos e usa, porque Ele é Deus. Ele ainda é Deus. Nem sempre é fácil seguir os planos de Deus por isso, irmãos. Às vezes a nossa falta de compreensão, as nossas perguntas sem resposta nos detém. O medo de não saber como Deus vai resolver as coisas nos segura, nos paralisa. Nesses momentos cruciais, nós devemos ter apenas uma coisa: fé nos planos de Deus. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: tenha fé em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versos 6 e 8 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus aqui não disse para eles quando ou como Deus iria cumprir o seu propósito. Ele simplesmente disse: não se ausentem de Jerusalém. Tem gente que vê a liderança colocando os projetos, pastor Ivan, vamos ver no que isso vai dar. Mas esse vamos ver no que isso vai dar já é uma negativa, já é torcendo para que dê errado. Ei, meu irmão, oração contrária é macumba. Só não está batendo tabaque, mas é macumba. Deus não ouve isso não. Ah, pastor, aí o senhor pegou pesado. Balaão recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo que já era abençoado. E toda vez que ele tentava abrir a boca para amaldiçoar, ele era obrigado pelo Espírito de Deus a dizer: não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Com isso eu estou dizendo que a tua falha, a tua oração de macumbeiro não vai funcionar. Deus não ouve. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Dá para dar um glória aí, irmãos? Deus não ouve não.
Jerusalém, irmãos, mais do que isso, esse plano de Jesus não era interessante, porque ficar em Jerusalém, não, irmãos, não é interessante. Foi em Jerusalém que Jesus foi preso e o povo não gostava de Jerusalém, não gostava do discípulo, não. O negócio não vai ficar bom para nós, não. Se prenderam e mataram Jesus e nós. Mas Jesus falou: fiquem em Jerusalém. É só você lembrar onde é que eles estavam quando Jesus aparece no meio, dentro de uma casa de porta trancada. Eles estavam com medo, irmãos, e Jesus fala para eles: fiquem em Jerusalém. E eles queriam voltar para Galiléia, mas Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Mas Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam estar lá. Por quê? Porque ele queria que eles fossem testemunhas lá também. Então eles seguiram o plano de Deus, ficaram em Jerusalém. E aí é onde vai chegar em Atos, capítulo 2. Mas Jesus também disse aos seus discípulos que eles também deveriam testemunhar na Judéia e Samaria. Agora o problema aumentou um pouquinho mais. Por quê, pastor? Porque os judeus, irmãos, desprezavam o samaritano. Na verdade, os judeus chamavam os samaritanos de mestiços. Mas Jesus vai complicar um pouquinho mais. Não só isso, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam pregar o evangelho até o fim da terra, ou os confins da terra. E isso significava além da nação de Israel. Ou seja, esse era realmente um problema muito grande para os discípulos judeus, porque os judeus chamavam os gentios de cães. O religioso, irmãos, ele não abraça quem cheira mal. O religioso não se compadece de quem está passando fome. É só quem é servo de Deus. Como bem disse o menino que veio ministrar sobre ofertas aqui, isso é loucura para quem está lá fora. Para quem não entende isso, é loucura. Mal eu tenho para mim e vou dividir com alguém. Isso é semeadura. Quem planta, colhe, irmãos. Você pode ter dificuldade agora, mas você sabendo plantar, você vai ter em abundância amanhã. Entenda isso, em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer, os discípulos obedeceram e seguiram o plano de Deus, e é por isso que eles viveram algo sobrenatural, e a igreja cresceu de maneira extraordinária, simplesmente porque eles obedeceram o plano de Deus. Para Josué, e já estou encerrando, irmãos, para Josué e para todo o povo de Israel, não era diferente, irmãos. Eles estavam saindo de um longo período de escravidão no Egito. Agora Deus manda atravessar o Jordão. Mas como fazer isso? O rio é profundo. O pastor Edivan hoje pela manhã falou sobre isso. O rio estava na cheia, profundo, com uma correnteza. Segundo a Bíblia, o rio Jordão era lamacento. Vamos passar um rio lamacento? Vai atolar. Como assim, pastor? Quando o general lá foi adiante do profeta, onde é que ele mandou ele mergulhar 7 vezes? No Jordão. E a reclamação dele é que o Jordão é lamacento, que o Jordão é barrento. Não é assim? Então o Jordão era lamacento. E não apenas isso, os inimigos que pareciam ser tão poderosos e fortes estavam do outro lado. Irmãos, transicionar não é fácil. Para começar de novo, para viver novos começos ou para viver o novo de Deus, a primeira atitude nossa é renunciar às nossas vontades e santificar a nossa vida. Igreja, volte para o jejum. Jejue. Se você tem jejuado, essa palavra você vai dizer: não é para mim. Você tem jejuado, jejue mais. Você tem orado, ore mais. Porque é isso que vai te dar força para continuar caminhando. É isso que vai ampliar a tua visão. Vão ter gigantes para tentar te impedir. Mas deixa eu te dizer, quando você está fortificado no Espírito, você não olha para o gigante, você olha para o Deus que está acima dele. Porque eu falei dos valentes de Saul e do próprio Saul, eles tinham medo do gigante. Davi não. E você olha isso. Davi colocou Deus na frente. Deus foi na frente. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Coloque Deus na frente, faça. Assim como os discípulos do primeiro século, irmãos, experimentaram uma renovação.
em seguir o plano de Deus. Josué e o povo alcançaram e conquistaram muitas e extraordinárias vitórias por obedecer e seguir o plano de Deus. Isso também vale para nós. Siga o plano de Deus. Siga o propósito de Deus. Creia nos vossos profetas, porque é Deus que tem levantado. Acredite naquilo que eles estão falando a vocês, porque é Deus que está falando. Se o que os profetas, se o que o pastor dessa igreja, se o que os ministros dessa igreja estão pregando não é heresia, não confronta a palavra de Deus, irmãos, então ouça, é a estratégia de Deus. Vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para a tua família, vai ser bênção para esse bairro e vai ser bênção para essa cidade. Amém, queridos? Posso pedir para o povo ficar de pé e orar por eles, pastor? Fique de pé, por gentileza. Assim como Israel, irmãos, eu acredito que nós aqui que estamos reunidos aqui, acreditamos que Deus ainda opera maravilhas. Nós ainda acreditamos nos sinais de Deus. Nós ainda acreditamos e almejamos por grandes conquistas em Deus. Amém? Mas é impossível conquistar algo novo e grande sem a santificação e a pureza. Medita na tua casa, no verso 5 e no verso 6, Josué, capítulo 3. Amém? Diz ao povo que se santifique, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai de bondade, de misericórdia, eu te adoro, eu te bendigo, eu exalto o teu nome, Senhor, pela oportunidade e privilégio de poder ministrar a tua palavra nesses dias aqui nesta igreja. Deus, que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre a vida do anjo desta igreja, pastor Edivan, a sua família, os ministros desta casa, os obreiros, a liderança, os irmãos, as irmãs, os jovens, os adolescentes e as crianças deste lugar, ó Pai. Que o Senhor conduza esta igreja a viver o algo novo do Senhor para a vida deles. O teu sobrenatural seja algo real no meio deste povo, ó Pai. Que o Senhor opere segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. Que a tua graça jamais falte na vida de cada um desses meus irmãos. Pai, eu quero ainda orar, Pai, por este irmão ou por esta irmã que talvez saiu da sua casa debilitado na sua saúde, talvez não veio e está pela internet assistindo porque está doente. Pai, eu quero te pedir, libera agora, nesta hora, uma unção de cura, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz cura em o nome de Jesus Cristo. Nós ainda acreditamos nos milagres, nós ainda acreditamos que tu és Deus que opera maravilhas. Nessa noite, cura para louvor e honra do teu nome, Senhor. Cura para o louvor e honra do teu nome, ó Deus. Em o nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida dos nossos irmãos a tua cura. Ministramos em o teu nome um renovo no espírito, na alma dos teus filhos. Em o nome de Jesus, nós te bendizemos e exaltamos, ó Deus. Amém.